Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar na casa do Senhor pregando a palavra dele. Amém? Aleluia. E eu convido os irmãos a abrir a palavra em Atos. Atos capítulo 28, versículo 3. E desde já agradeço a vida da minha pastora, pois ela me confiou estar trazendo a palavra nesta noite. Mas em primeiro lugar agradeço ao meu Deus, porque Ele me permitiu viver e acordar para estar aqui nesta noite pregando para a noiva de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o tema que foi nos dado é: quem constrói na rocha nunca cai. Atos capítulo 28, versículo 3. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Vou estar lendo. E havendo Paulo, ajuntando uma quantidade de virdes e pondo-os no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe cometeu a mão. O 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de serpente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: era um Deus. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, o tema que foi nos dado é: quem constrói na rocha nunca cai. E nós sabemos que a rocha aqui, ela vai se referir ao Senhor Jesus. A rocha se refere ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que eu estava estudando, pesquisando, e eu vi que muitos irmãos estavam pregando sobre a palavra em Mateus, que vai dizer que Jesus ele conta uma parábola de um certo homem, um que constrói na rocha e o
Aleluia. Paulo ele vai começar a catar alguns gravetos, a começar a pegar pau, e no meio daquelas gravetos, no meio daquela noite, a Bíblia vai dizer que estavam todos ali rodeados naquela fogueira, e Paulo estava catando os gravetos para manter o fogo, mas vai dizer que uma víbora, uma serpente, ela vai morder a mão de Paulo, e todos que olham para Paulo ficam chocados. E agora? Ele vai morrer. Se ele não morreu no naufrágio, é agora que ele vai morrer, é agora
pastora, eu não quero pregar mais não. Ei, pastora, eu quero desistir porque fulana ali disse que ela não gosta de me ouvir pregar. Fulana ali disse que não gosta de me ouvir louvar. Mas sabe por que eu não desisti? Porque eu disse para mim mesmo que eu não tenho que pregar para o homem gostar. Eu não tenho que pregar para as pessoas duvidar, para a pessoa mexer a cara, para a pessoa sorrir. Eu tenho que pregar para agradar o meu Deus. Então entenda uma coisa: se você não gosta do jeito que eu prego, se você não gosta do jeito que eu louvo, sabe o que você tem que fazer? Nem me engolir você não pode, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Então você tem que beber água e engolir, meu filho. Porque eu vejo assim, que quando eu estou firmada na rocha, pode vir quem quiser. Ei, não, você pregar. Eu não gosto de ver você pregar. Eu não gosto de ver você louvar. Você prega e eu não gosto. É problema seu, meu amigo. É problema seu, minha amiga. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu me covardava às vezes de falar, igreja. Às vezes Deus me tocava para eu falar, eu me acovardava, eu não queria pregar. Mas teve uma vez que Deus usou a pastora, usou ela e disse: ei, estou contigo, pode abrir a boca e falar, porque eu falarei na tua boca. Então eu não duvido, eu não vou calar minha boca, porque 1, 2 ou 3, eu não vou gostar. Eu não gostei da sua pregação porque você falou do meu pecado. Eu não gostei da sua pregação porque você fica falando isso e aquilo. Eu não gostei. Se fosse assim, até hoje eu não estaria nessa igreja. Se fosse por causa disso, porque tem gente que acredita mimado. Eu não gostei porque você falou do meu pecado. Porque disso é problema seu, então pare de pecar. Pare de pecar, que eu não vou falar no seu pecado. Mas é porque eu não gosto, é problema. Porque se fosse isso, eu não estava aqui. Quando eu me converti, eu não vou mentir, eu vim do mundo. O meu marido foi lá, me trouxe para o evangelho. A gente entrou no pecado da fornicação. E quando eu já disse isso, eu vou repetir. Quando eu cheguei aqui, era muita pregação sobre fornicação. Era muita palavra falando sobre isso. E eu ficava às vezes, poxa, se não tem outra pregação, só vai falar sobre fornicação. Só que daí um dia eu parei e entendi assim, meu Deus. Eu parei e entendi. Porque quando a gente é firmado na rocha, a gente para e pensa, né? Eu parei e entendi, meu Deus. E se eles não estiverem falando do meu pecado? Se eles não estiverem pregando sobre isso, será que eu vou mudar? Será que eu iria mudar se eles não tivessem pregado que eu estava errada e que eu tinha que sair da fornicação? Será que eu estaria hoje aqui nesse púlpito, nesse altar? Eu acho que não. Então entenda uma coisa: quando você vem aqui, a irmã pregar sobre o seu pecado, sobre você estar nisso e aquilo, você tem que glorificar Deus, porque Deus vai te consertar, porque Deus não quer te levar ao inferno. Eu entendo assim. Hoje eu louvo a Deus pela vida da pastora, pela vida do irmão Dragona, que sempre estava aqui falando sobre isso. Às vezes eu não entendia, mas hoje eu louvo a Deus, porque hoje eu estou aqui com o meu casamento. Nunca pensei no divórcio, nunca pensei no cartório, nunca cheguei aqui, pastora, eu quero meu divórcio. Por quê? Sabe por quê? Porque o meu casamento foi firmado na rocha. Nunca cheguei, pastora, assina minha carta aí porque eu quero me divorciar. Todos os casais, igreja, entenda, tem briga. A gente não é perfeito, entenda, a gente não é. Você no seu casamento não tem briga, irmã, tem. Mas a gente tem que resolver. Porque a gente sabe que quando a gente está firmado na rocha, vai surgir muitas coisas, vai acontecer muitas coisas durante a nossa caminhada. E se a gente não estiver firmado na rocha, se a gente estiver firmado só na areia, a areia vai nos derrubar. Vai vir a tempestade, o vento te derrubou. Eu não estaria aqui hoje, não estaria aqui pregando a palavra do Senhor, não estaria aqui hoje louvando ao Senhor. Não vou dizer que foi fácil, porque surgiu muitas coisas. Aconteceu muitas coisas durante a caminhada, muitas coisas que me fizeram ficar irada, outras coisas que me fizeram chorar, outras coisas que me fizeram pensar em desistir. Só que eu pensei uma coisa, eu disse: Senhor Jesus, eu estou firmada na rocha com o Senhor. Se eu pensar em desistir, Senhor, me coloca. Eu pedi a Deus para Ele me fazer lembrar do sacrifício da cruz. Eu disse: Senhor, toda vez que eu pensar em desistir, me lembra do sacrifício na cruz e coloca um pavor no meu coração. Coloca pavor de eu querer voltar para o mundo. É isso que acontece. Toda vez que eu vi o pensamento desiste, sabe o que acontece? Eu deito e durmo e vejo coisas assim. Deus me faz ter um pavor. Eu digo: não quero não, Senhor. Eu não quero voltar não, meu Pai. Eu quero ficar com o Senhor. Der o que der. Acontece o que acontecer. Fique na rocha. Acontece o que acontecer. Eu não gostei do que falaram sobre mim. Permaneça na rocha. Mas você não sabe o que aconteceu.
sobre isso? Como é que a gente não vai falar sobre isso se você não... é porque eu não gosto, é problema seu se você não gosta. É problema seu se você não gosta. Eu não gosto que fala sobre isso. Eu não gosto que fale sobre isso, sobre o meu filho, sobre o meu casamento. Eu não gosto que fala sobre minha vida pessoal. É problema seu. A palavra do Senhor, ela fala e a gente tem que pregar. A gente vai e sabe porque, isso aqui está na palavra, o irmão lá não vai gostar e eu não vou pregar isso aqui não. Que nada, eu prego mesmo. Eu prego porque quando eu estou aí, todo mundo fala, eu também ouço. E porque quando eu estou aqui, eu prego e ninguém quer ouvir, vai ouvir. E se você não quer ouvir, fica em casa. Mas Jesus Cristo um dia vai te comprar. E Paulo estava firmado na rocha. Paulo estava firmado com o Senhor Jesus. Paulo estava ali buscando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que depois daquilo tudo acontecendo na vida de Paulo, depois de ele ser levado para a prisão, depois de ele ter ficado lá naquele naufrágio, depois de Paulo ser picado pelas víboras, depois de tudo aquilo, a Bíblia diz que Paulo ainda é morto. Paulo é morto. Os humanos, as pessoas ali pegam Paulo e querem matar Paulo. Mas Paulo, ele diz o quê? Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele disse, olha, eu sou tão firmado na rocha, eu estou tão firmado no Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui para brincar de ser crente, eu não estou aqui para brincar de ser evangelista. Eu sou firmado na rocha. Vocês querem tirar minha cabeça, vocês querem me degolar, vocês querem me matar, querem tirar meu braço, tira a perna, tira tudo. Mas entenda uma coisa, Paulo estava dizendo ali, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês só não podem tirar Cristo de dentro de mim. Vocês só não podem tirar a rocha de Meribá que está comigo. Paulo estava dizendo, ei, eu posso ser morto, mas a Jesus Cristo eu não nego, eu não vou negar, porque eu estou construindo. A minha casa foi construída na rocha, a minha casa foi construída no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E a gente vê que ele mesmo depois de tudo aquilo, mesmo depois de tudo, Paulo não negou. Ele disse, eu acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo disse, eu vivi tudo isso, apanhei, sofri, me caluniaram, me bateram, fizeram o que fizeram, mas eu não me arrependo, porque Paulo estava dizendo, apesar de tudo isso que aconteceu, muitas vidas foram salvas, muitas vidas conheceram a Jesus, muitas pessoas ali que serviram a Deus, começaram a servir a Jesus Cristo, começaram a anunciar e pregar o Evangelho. Paulo disse assim, o que importa para mim é que as vidas sejam salvas, é que as vidas sejam libertas, é fazer com que outros conheçam o Evangelho, é fazer com que outros entendam que Jesus Cristo é o Salvador. E a gente vê muitos homens da Bíblia que não se venderam, muitos homens da Bíblia que eles foram caluniados, foram mortos, mas eles não venderam, não negaram a fé. E um deles foi lá em 1 Reis. A Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Nabote. E Nabote, ele tinha apenas uma pequena vinha. E a Bíblia vai dizer que Nabote estava ali na sua vinha, mas ali vai dizer que Acabe, ele olha lá do seu palácio e ele olha para Nabote. Eu acredito que ele deseja aquela vinha, ele tem inveja ali de Nabote, e ele vai dizer que Acabe vai chegar lá, vai perguntar quanto é a sua vinha, me venda, troque, faça alguma coisa. Mas Nabote, ele disse, olha Acabe, eu não vou te vender, eu não vou trocar minha vinha, porque a herança dos meus pais, foi os meus pais que deixaram para mim, e eu não vou te dar. Mas a Bíblia diz que Acabe, ele não vai gostar. Ele
sentar lá no altar. Tem uma cadeira lá no altar te esperando. A proposta, sabe qual é? É que você vai aparecer nos cartazes. A proposta, sabe qual é? É que você vai ganhar piques. É se você fizer muita pregação, você vai ganhar muita coisa. A proposta que o diabo dá é essa. É fazer com que a pessoa cresça. É fazer com que a pessoa ache que ele é o máximo. Ache que ele pode tudo. Mas quando chega lá, o diabo puxa o tapete. E sabe o que ele diz? Você vai sentar na cadeira. Essas pessoas que não são firmadas na rocha, essas pessoas que quando não baixa a cadeira a tocar, ela senta e ela se esfria. Porque eles acham que eles têm que estar aqui, ó. Eles acham que eles têm que ser o máximo, que eles não estão capacitados, que eles não merecem sentar aí na cadeira como a gente senta. E aí essas pessoas se desanimam, se esfria, não vai mais para a igreja. Aí eu não vou mais porque fulano me ofereceu um altar e quando eu cheguei lá eu não encontrei isso. Fulano disse que eu estaria no cartazes. Entenda uma coisa, igreja, quando a gente está firmado na rocha, a gente não tem que estar atrás de cartaz, não. A gente não tem que estar atrás de hot-dog, não. A gente não tem que estar atrás de cadeira em cima de altar, não. A gente tem que estar como Davi, lá no pasto, chamando as ovelhas, como todo mundo. É por isso que quando eu cheguei aqui, eu achei estranho. Eu digo, poxa, lá não tem altar, não tem cadeira. Mas para mim aquilo ali não me doeu, porque eu disse, aqui é diferente. Porque muitas igrejas, né? Eu não ia a muitas igrejas, mas em poucas que eu ia cadeira nos altares, eu via que era diferente. E eu percebi que quando muitos chegavam aqui, sabe o que eles faziam? Eles não viam cadeira no altar. Aí de antemão eles já ficavam com a cara fechada. Aí eles olhavam pra gente, eu acredito que eles olhavam pra gente e viam o povo tudo assim, né? Deve ser, oh meu Deus, o povo deve ser tudo pobre, tudo, oh bichinhos, oh pra cadê esse povo? Mas sabe o que acontecia no final? Eu achava incrível, igreja. É por isso que essa igreja é firmada na rocha. É por isso que essa igreja não se abala. Muitos já tentou se destruir, muitos já tentou se levantar com essa igreja, muitos já fizeram fizeram feitiçaria, fizeram muitas coisas, mas a igreja do Senhor é firmada na rocha. Sabe o que acontecia no final? Esses que quando chegava não dava nada pela igreja. Eu achava incrível que eles vinham com interesse de achar cadeira, com interesse disso e aquilo. Aí eles ficavam desanimados, né? Pregava aqui, mas eu achava incrível que quando era no final, Deus surpreendia esse povo. Eu acredito que Deus dizia, agora vocês vão ver o que é uma igreja firmada na rocha. Quando era no final, que quase aí a pastora começava a pregar, começava a louvar, Deus dava oportunidade a levar, e o Senhor Jesus descia na casa, Deus começava a mover os vasos, Deus começava a movimentar, descia um avivamento tão grande dentro da igreja, que esse povo ficava assim, eles ficavam pasmados. Eu via no rosto deles, que eles ficavam assim, meu Deus, eu não sabia que essa igreja é assim, eu não sabia que esse povo era tão avivado. É tanto isso que alguns deles até faziam convite, pastora, e aí para esse povo lá na vigília, e aí para esse povo lá na igreja, e aí para isso e aquilo, porque eles achavam que a gente tinha que ser animadores, eles achavam que a gente era animador de igreja, disse aquilo. Só que a pastora cortou, porque a gente é firmado na rocha, mas a gente não é besta. A gente é firmado na rocha, mas a gente não é tolo. A gente não é palhaço para estar animando a igreja de ninguém.
a voz daquele soldado, daquele povo dizendo: desce daí, tu não é o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo. Você já pensou se Jesus Cristo tivesse desistido? Você já pensou? E por que eu e você quer desistir? Por que eu e você só quer parar? A gente só quer parar, a gente está feito crentes mimados, o nosso pensamento só é parar. E por que não vem o pensamento de eu vou permanecer, eu vou me consertar, eu vou me quebrantar, eu vou ver onde é que eu caí para eu me levantar, eu vou ver onde é que eu caí para eu consertar e não cair mais. Porque tem gente que cai, está vendo o pecado, continua insistindo e cai de novo. Isso é tolice, isso já é tolice. Saber que eu caí naquilo, eu vou de novo cair naquilo. Deus amado. Eu não posso. Eu sei que eu caí. Vamos supor, o homem que caiu no adultério, caiu com a mulher. Todo dia ele sabe que a mulher está ali, naquele lugar, fazendo aquilo e aquilo. Ele vai passar por ali para cair de novo. Aí já é tolice, aí já pediu demais, aí já é pedir para o diabo pegar ele mesmo. Porque se eu sei que eu estou na rocha, eu tenho que vigiar. Minha mãe sempre dizia: minha filha, você tem que vigiar mais, minha filha. Minha filha, minha mãe não era crente. Minha filha, você tem que vigiar. Não é todo mundo que você tem que confiar, não. Você tem que vigiar, Milena. Você tem que abrir seu olho. Você tem que vigiar mais coisas. Ela sempre dizia isso para os meus irmãos. E para mim, vocês têm que vigiar. Vocês têm que abrir o olho. Vocês têm que observar. Vocês não podem ser enganados. E a Bíblia lhe diz isso: vocês têm que vigiar. A gente tem que vigiar por onde a gente vai, por onde a gente anda, com quem a gente fala, com quem a gente senta, com quem a gente conversa a nossa vida íntima. Olha aí. A gente não pode sair conversando, falando para qualquer pessoa. A gente não deve sair por aí fazendo o que a gente quer. Porque quando a gente está construindo na rocha, quando a gente está ali com Jesus, Jesus ele disse assim: ó, o meu caminho é esse, o meu caminho é estreito, é apertado, o meu caminho é esse. Se vocês querem andar por aqui, é esse aqui, ó. Agora se vocês querem a larga, a porta que pode ir tudo, aí é com vocês, eu não já estou mais nisso. Mas eu que sou rocha, eu que sou filha do dono da rocha, eu não posso andar. Ai, mas outros caminhos estão me oferecendo outras coisas. Tem caminhos por aí que estão me oferecendo coisas melhores. Mas eu vou continuar no caminho estreito. Eu vou continuar na porta estreita. Eu não quero andar em portas que pode. Ah, tem portas aí que eu posso pegar vários pontos se eu quiser. Tem portas aí que dizem que eu não preciso da igreja. Tem portas aí que dizem que a pessoa pode fazer o que quer, que Deus não liga. Deus não liga.
Jesus. A gente tem que estar dizendo, é por isso que Mateus lá, ele vai dizer que o homem que constrói na rocha, vamos abrir lá para não me esquecer, Mateus 7. Mateus 7, 24, que diz assim: porque todos aquele, pois, que escuta a minha palavra e as pratica, semelham eu, o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele diz o quê? Que escuta estas minhas palavras e pratica. Então Jesus Cristo ele vai dizer: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Então não adianta eu só escutar e não praticar. Não adianta eu só escutar e não colocar em prática. Não adianta, nós estamos falando aqui sobre isso, sobre aquilo, e você está escutando e colocando em prática. Você está vivendo aquilo, você está pregando e você está vivendo, você está fazendo isso. Porque eu vejo muitos dizendo assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Às vezes eu fico assim: esse cara está falando isso, essa mulher está falando isso. E às vezes eu fico assim me perguntando: será que quando a gente está pregando, a gente está vivendo, meu Deus? Muitas das vezes a gente está aqui falando, muitas das vezes a gente está aqui pregando, mas quando a gente se pega, a gente para e pensa: eu preguei aquilo, eu não estou vivendo. Eu não estou vivendo aquilo. E às vezes a palavra mesmo, ela já bate, como a palavra diz, ela corta, né? Às vezes a gente está aqui pregando sobre evangelismo. Eu não vivo o evangelismo. Às vezes eu estou pregando aqui que eu tenho que amar. Eu não amo o meu próximo. Eu não amo. Às vezes a gente está pregando aqui que a gente tem que ajudar. Mas eu vi o irmão de sandália de arame, eu nunca ajudei o irmão. A gente tem que aqui falar que a gente tem que isso e aquilo, mas eu não ajudo. E agora? Então a gente às vezes se pega falando coisas que quando a gente pensa, não estou vivendo. É por isso que quando a pastora sempre dá o curso, ela diz que o lema do curso é pregar o que vive e viver o que prega. Porque é uma coisa assim, igreja, que a gente tem que levar a sério, porque é uma coisa que a gente mesmo se pega falando e a gente percebe assim: eu falei de oração e eu não oro. Eu falei de jejum e eu não jejuo. Eu não paro uma semana para jejuar. Eu não paro um dia no dia. Tem gente aqui que fala que a gente não tem que correr, que a gente tem que vir para a igreja, mas se duvidar, o cara ou ela não aparece na igreja um dia. Então é muito sério, porque quando a gente está construindo a nossa casa na rocha, se a gente for construir uma casa e a gente, por exemplo, fazer uma pilastra dessa e a gente tirar pelo menos um ferro, tirar o ferro, eu vou fazer uma pilastra sem ferro, vai dar certo? Não vai não. Não vai. Eu vou botar o ferro, mas eu não vou botar areia. Não vai dar certo. Eu não vou botar o cimento, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então quando a gente está na rocha, a gente está pregando, a gente não pode tirar nem colocar. Porque se eu pegar uma negócio dessa e eu colocar o que não deve colocar, certamente amanhã ou depois vai querer rachar, vai querer acontecer uma coisa, não vai dar certo. Então a gente não deve acrescentar na nossa vida aquilo que a gente não é. A gente não deve colocar coisas na nossa vida, porque eu vi fulano de tal, sendo isso eu vou pegar dele e botar em mim. Eu vejo fulano de tal pregando isso, assim, eu vou chegar assim e pregar, não vai dar certo. Seja rocha, seja como Jesus nos ensina a ser, seja como você é, pregue como Jesus Cristo quer que você pregue. Não fique por aí escutando fulano de tal pregando assim, porque você não vai dar certo, isso não vai dar certo, igreja. Não vai dar certo a gente querer colocar na nossa vida aquilo que a gente não é, tirar também aquilo que a gente não pode tirar. Se Deus nos ensina a ser a gente como rocha, Deus nos ensina a gente a ser rocha, Deus nos ensina a gente a ser um rochedo, que a gente deve estar na rocha, que a gente deve estar buscando, a gente tem que estar buscando, porque Daniel ele sabia que ele não podia orar ao Deus Todo-Poderoso, mas Daniel disse: eu prefiro desobedecer o homem, eu prefiro ser jogado na cova dos leões, mas o meu Deus eu não deixo, o meu Deus eu não paro de orar. Daniel disse:
Moisés estava lá no Egito, igreja, comendo caviar, poder ser o próximo rei, né? Mas eu acredito, né, que quando Deus chamou a Moisés, fez a promessa, eu acredito que se fosse um de nós ia dizer: paz, agora eu vou ter que ir para o deserto, agora eu vou ter que ir lá lutar com esse povo. Você já pensou para Moisés o que aconteceu com Moisés? Saiu do Egito, tendo tudo aquilo, e ele decidiu seguir a rocha, ele decidiu seguir a Jesus. Mas em meio a tudo aquilo, muitos ali ainda odiaram junto de Moisés, muitos ali murmuraram contra Deus, muitos ali no pé de Moisés: Moisés, eu quero isso, Moisés, eu quero aquilo. Mas Moisés decidiu: se Deus me chamou, se a rocha me chamou, então eu vou largar o Egito, eu vou largar minhas riquezas, eu vou largar aquilo que me pertence, aquilo que o rei me ofereceu. Eu vou largar isso porque aquele que me chamou me garante muito mais. Aquele que me chamou, ele garante muitas outras coisas. Moisés passou muito sufoco, Moisés sofreu muitas coisas, mas Moisés, o que pertencia a Moisés, estava lá esperando na glória, a glória que Deus tinha preparado para Moisés, porque nenhum homem viu a Deus, mas Moisés, ele viu a glória de Deus, e o outro homem não contemplou aquilo que Moisés viu. Então você já pensou, às vezes a gente acha que o mundo tem coisas melhores a oferecer, mas se a gente soubesse o que Deus tem preparado para mim e para você, a gente não pensava em sair um pouquinho da rocha, a gente não parava para pensar um pouquinho no mundo, o nosso pensamento estaria firmado e estaria na rocha. Eu vou permanecer na rocha, eu tenho que ficar com a rocha. Paulo disse: eu vou permanecer com Jesus Cristo, eu vou acabar minha carreira, mas eu vou morrer com alegria, eu vou morrer sabendo que vidas foram salvas, eu vou morrer sabendo que eu preguei a palavra do Senhor. Entenda uma coisa: você está construindo a sua casa, mas o que eu quero perguntar é: aonde a tua casa está sendo construída? É na rocha ou na areia? Você está construindo a sua família, está sendo construída na rocha ou na areia? O teu casamento está fundado aonde? Na rocha ou na areia? A gente tem que parar para pensar isso. Aonde é que a minha vida está sendo firmada? É na rocha, certo? E é quando vem a tempestade, vem as coisas acontecendo, o que é que você faz? Eu desisto. Então você não está na rocha, você está firmado na areia, e é necessário você vir depressa e firmar a sua casa na rocha antes que a tempestade e o vento venha, porque quando vier vai te levar, como a tempestade levou muitos, e agora estão por aí sem conseguir se levantar. Estão por aí procurando força e não estão conseguindo, porque a casa firmada na areia. E não vai, quando a gente está firmado na areia, que vem a tempestade, para se levantar é muito difícil. Então que a nossa casa esteja firmada na rocha. Amém, igreja?